Olá pessoal, nosso bate-papo de hoje é sobre a Wikipédia. Não sei se alguém não conhece, mas esse é um dos sites mais acessados no mundo, aqui no Brasil também. E para conversar sobre isso e sobre a Wikimedia, que é a organização que toma conta da Wikipédia, está aqui com a gente o Henrique Andrade, que faz parte da Wikimedia Brasil, né, o grupo de educação e pesquisa, que vai nos contar um pouco dessa história, a evolução, porque no início de 2016 eles acabaram de completar 15 anos de existência. Então, Henrique, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, e já nesse embalo, conta um pouco para a gente o que é a Wikipédia, o que é a Wikimedia. Obrigado pelo convite, John. Olá, pessoal. Para quem não conhece ainda, a Wikipédia ela é a maior enciclopédia do mundo. É uma enciclopédia escrita de forma colaborativa por voluntários espalhados em mais de 291 idiomas. E é nada mais nada menos que o 7º maior site do mundo, o 7º site mais acessado do mundo. O primeiro, inclusive, dentre organizações sem fins lucrativos educacionais. E a Wikipédia ela faz parte de um grupo chamado Wikimedia, que tem vários outros wikis com vários outros conteúdos, John. Oh, legal, né? Quer dizer, o Wikipédia é o mais conhecido, mas que outros grupos são esses? Sim. A ideia do movimento Wikimedia é construir conhecimento livre e aberto para o mundo todo. Então isso começou com conhecimento enciclopédico, né? Há 15 anos atrás, como você citou, em janeiro de 2001. Mas conforme esse conhecimento foi crescendo, nós fomos começando outros projetos, porque não é só o conhecimento enciclopédico que interessa à sociedade. Então nós temos o Wikcionário, por exemplo, que é um dicionário. Nós temos o Wikilivros, que é um repositório de livros didáticos. Nós temos o Wikivoyage, que é um guia de viagens. Temos o Wikisource, que é para livros já prontos em domínio público, para tradução de livros. Temos o Wikiquotes, para citações. O Wikidata, para metadados, é uma parte um pouco mais técnica, mas muito interessante. E o Wikimedia Commons, que é um repositório de imagens e conteúdos multimídia, que também pode ser usado livremente, não só pelas Wikipédias, como por qualquer outro projeto. E todos esses projetos, quer dizer, eles seguem esse preceito de que você, enquanto usuário, entra naquele ambiente e pode, no caso da enciclopédia, contribuir para um verbete, criar um verbete novo, ajudar a editar, são todos assim nesse modelo? Exatamente. Hoje tem uma palavra que está muito na moda, né, que é o crowdsourcing, e a gente já trabalha dessa forma desde antes desse termo existir, eu diria, talvez. A Wikipédia ela é feita 100% por voluntários. Qualquer um que está assistindo a gente agora, se acessar lá wikipedia.org, vai poder, criando um usuário ou não, inclusive de forma anônima, poder editar qualquer artigo, qualquer verbete, qualquer conteúdo. Vale a pena a gente também deixar claro, John, que isso não significa que a Wikipédia ou as wikis aceitam qualquer conteúdo. Assim como tem muita gente escrevendo, tem muita gente revisando. Então qualquer coisa que você escrever lá, se você não seguir um padrão de qualidade, uma regra de edição adequada, pode ser removido por um outro usuário que queira garantir aquela qualidade. Até lembrando, né, Henrique, assim, porque isso é uma curiosidade, aqui no Brasil eu me lembro que na época das eleições houve um zum, porque o perfil ou o verbete que descrevia um jornalista, o outro tinha sido editado, isso deu um zum, mas é exatamente nesse formato que você está falando. O pessoal eventualmente até consegue colocar alguma informação, mas a rede hoje é muito ativa e daqui a pouco, em instantes, passou algum tempinho, alguém já foi lá e já garante ou tenta buscar que a informação seja realmente da melhor qualidade possível, não é isso? Perfeito, John. Se você for pensar friamente sobre a informação, nenhuma informação está 100% correta. Sempre existe a possibilidade de um erro. Então, o que na era da informação garante a qualidade da informação? É a sua facilidade de ser corrigida. Então, a Wikipédia está passível sim a receber informações erradas, só que ela tem uma capacidade de correção e validação muito boa. A gente fez uma pesquisa que a gente chegou à conclusão que edições consideradas de má qualidade, que a gente chama de vandalismo na Wikipédia em português, elas ficam em média 4h30 no ar. Algumas saem em segundos, outras acabam ficando alguns dias, dependendo da popularidade daquele assunto. Mas no caso de um político, por exemplo, a chance daquela informação ficar no ar é mínima. Só para você ter uma ideia, o artigo mais editado da história da Wikipédia é George W. Bush.
Opa. Que foi um político que governou os Estados Unidos, vocês devem saber, e que ele foi muito polêmico, digamos assim. Algumas pessoas o amavam, outras o odiavam. E o verbete sobre ele na enciclopédia foi muito editado exatamente por isso. Ao mesmo tempo que você tinha algumas pessoas levadas pela paixão, talvez fazendo alterações não tão boas, você também tinha muitas pessoas preocupadas em manter a qualidade daquele verbete. E se vocês acessarem hoje, eu garanto que vão encontrar uma biografia muito bem escrita, muito bem neutra. Até outro ponto que talvez valha a pena destacar, né, é que você, para fazer uma edição, você não está fazendo anonimamente, né? Você está ali, é um usuário cadastrado, e a própria reputação das atualizações que você faz, né, acabam te construindo esse cara aqui, toda vez que ele editou, alguém foi lá e tirou, porque ele fez um vandalismo digital, e daqui a pouco, não sei, corre o risco até dele ser banido, de não poder mais fazer edições, enquanto alguém que está lá editando, revisando, e as edições que ele faz são digamos assim, autorizadas, reforçadas, começa a subir o status dele como contribuinte. É mais ou menos assim que funciona, não? Sim e não. Existe isso bastante. Você, como usuário registrado, você está convivendo com outros usuários, né, escrevendo conteúdo, apagando conteúdo, debatendo conteúdo. Então você cria uma reputação, assim como em qualquer área da vida, né? Você vai se destacando entre seus pares ou não. E você, inclusive, hoje na Wikipédia tem um botão agradecer, que você pode reconhecer quando alguém faz uma edição que você acha válida, pertinente. Mas também existe a possibilidade de você editar de forma anônima. Você pode, sem um usuário, ainda editar um artigo. A diferença é que você vai ter poderes limitados. A gente deu agora há pouco o exemplo de uma controvérsia no artigo de um político, por exemplo. Se um artigo começa a ter muitas versões conflitantes, a primeira coisa que a gente faz é bloquear para edição anônima. Então, o usuário anônimo, se um artigo está conflitante, ele já não vai poder editar ali. Mas, de qualquer forma, a gente preza muito por respeito ao anonimato do usuário que não quer se identificar, porque a gente é um projeto global, né? A gente existe em mais de 291 idiomas. Eu vou até te pedir licença, John, para pegar uma colinha que eu trouxe aqui, que faz parte da palestra que a gente apresentou na comemoração de 15 anos da Wikipédia aqui no Rio de Janeiro, que foi na Biblioteca Parque Estadual. Foi a palestra Wikipédia em números. Então, se a gente pensar, a gente está em 291 idiomas, a gente tem 12 idiomas com mais de 1 milhão de verbetes enciclopédicos, dando mais de 30 milhões de verbetes no total. Né? A gente tem mais de 27 milhões de usuários registrados, fora os anônimos. A gente tem mais de 1,5 milhão de usuários registrados só na Wikipédia em português. Desses, 45 mil fizeram pelo menos uma edição, e hoje a gente tem pelo menos 1.500 fazendo 10 edições por mês ou mais. 5 edições por mês ou mais, e 200 fazendo 100 edições por mês ou mais. Enfim, é uma responsabilidade muito grande essa quantidade de pessoas que circulam naquele espaço. E como a gente está no mundo inteiro, a gente sabe que em alguns lugares a pessoa se identificar para falar de um determinado assunto pode trazer problemas para ela. A gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo é democrático. Então a gente preza por essa privacidade do usuário quando ele achar importante. Henrique, números realmente impressionantes, né? Mas compatíveis com o 7º site mais visitado no mundo todo. Agora, uma relação que você percebe aí, até dos números que você coloca, quer dizer, você tem um número muitíssimo maior de pessoas que são consumidores das informações lá das wikis, da Wikimedia, né? E um número relativamente menor de voluntários, né? Como é que é um pouco da sustentabilidade da Wikipédia e dos outros projetos de informação digital? Quer dizer, como é que você consegue sustentar esse trabalho assim importantíssimo de compartilhamento de conhecimento? Primeiro, sobre a sustentabilidade financeira do projeto, vale a pena também falar para o pessoal que está nos ouvindo que a Wikipédia não tem nenhuma propaganda e não vende nenhum serviço. Toda a manutenção dos servidores que mantém o site no ar é feita com doação. Todo mundo aí que acessa a Wikipédia já deve ter visto, durante um mês do ano aparece um bannerzinho lá em cima pedindo a sua colaboração. E são essas colaborações que mantêm toda a estrutura funcionando, com aproximadamente 200 funcionários no mundo, que é um número realmente muito pequeno, só para manter a estrutura no ar. E a produção de conteúdo, ela é feita 100% por voluntários. Então a gente está sempre precisando dessas pessoas. Esses números que eu citei aqui, de termos, por exemplo, 1.400 usuários ativos na língua portuguesa, a princípio parece um número muito grande. Mas se a gente pensar que existem 300 milhões de pessoas que falam português no mundo,
não é um número tão grande assim. E eu quero inclusive aproveitar esse espaço aqui, falando com o pessoal de casa, que se vocês gostam da Wikipédia, vocês gostam de acessar aquele conteúdo livre, vocês acham isso importante, eu convido vocês a clicar também naquele botão editar e ver como funciona e colaborar um pouquinho com essa soma de conhecimento que a gente está criando, que cada vez mais vai garantindo acesso à informação para qualquer um, independente de recurso financeiro, de localização geográfica. E a gente gostaria que mais brasileiros, mais pessoas fora do eixo Estados Unidos, Europa, o pessoal, né, que tradicionalmente tem mais conexão, mais acesso, que escreve bastante, a gente gostaria que as Wikipédias em espanhol, em português, também tivessem mais conteúdo. Então fica aqui o convite, você que está nos ouvindo, quando acessar a Wikipédia, dá uma olhadinha lá em cima naquele botão editar, naquele botão como ajudar, e vem com a gente, vem colaborar, vem participar, que vale a pena, é um legado que a gente está deixando para todo mundo, John. Henrique, super obrigado por esse bate-papo. Pessoal, olha, clica lá sim, não precisa ser fera de TI para fazer edição, é um processo relativamente tranquilo e só quem tenta é que vai conseguir realmente colaborar e garanto a vocês, eu sou um usuário aí constante da Wikipédia, já colaborei, não tanto editando, mas com contribuições e realmente é um trabalho que merece ser suportado por todos nós. Henrique, mais uma vez, super obrigado. Obrigado, João.